Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 23, versículos de 44 a 49. A morte de Jesus. Esse é um momento que sempre me emociona. Mesmo sabendo o final da história, mesmo sabendo o que vem depois, é impossível ler sobre a via sacra, né, a via dolorosa, ler sobre a crucificação de Jesus e não se emocionar. Qualquer um que entenda que tudo isso que foi feito é imerecido, nenhum de nós merece o que Jesus fez por nós. E qualquer um que entenda a grandeza e o poder desse gesto, não tem como não ficar emocionado. Então, aqui no texto anterior, a gente viu Jesus já estava crucificado, e no livro de Lucas, ele foca na conversa de Jesus com os dois ladrões, né? Que estavam crucificados junto com Jesus. Então, ele finaliza com esse diálogo entre Jesus e os dois ladrões, e que pede, né? Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus diz para ele que ainda hoje estariam juntos no paraíso. Terminou nessa conversa e aqui nós vamos para a segunda parte. Já era quase meio-dia. Note que na crucificação de Jesus, os textos vão dando para a gente exatamente as datas e as horas. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente vai ver que existia todo um ritual para o sacrifício dos animais, para expiação do pecado. E existia a data, a hora, o momento, o lugar, tudo certo. E a gente vai ver na crucificação de Jesus tudo isso sendo cumprido. Por quê? É uma coisa que é importante a gente entender. Muita gente tem dificuldade em entender o Antigo Testamento. Quando você entender isso, tudo vai fazer sentido. A Bíblia inteira aponta para Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo aponta para Jesus. Tudo que era feito dentro do templo, os rituais, os objetos, a maneira que o sacrifício era feito, os rituais de purificação e, inclusive, os homens e mulheres que Deus levantou no Antigo Testamento são tipificações de Jesus. Então, tudo aponta para Jesus. Abraão aponta para Jesus. A rainha Esther, libertadora do seu povo, aponta para Jesus. Moisés aponta para Jesus. Todos os profetas profetizam, falam, apontam para Jesus. Quando você entende isso, o Antigo Testamento faz sentido. Então, todo aquele ritual que Deus passou, que talvez você lendo lá, você fala, gente, qual que é a lógica disso tudo? Quando você entende que tudo o que Deus direcionou para o povo apontava para Jesus, por isso a repetição, por isso o ritual, tudo faz sentido. Então, aqui, meio-dia, era a hora que fazia o sacrifício. Então, se você for estudar, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu nem estudei esse assunto para falar certinho, eu sei que existe, tá? Qualquer coisa, em um outro vídeo eu trago bem detalhado para vocês. Não é o assunto de hoje. Mas se você for pesquisar, você vai ver que aqui os romanos crucificando Jesus, ou seja, pessoas que nem faziam ideia disso, sendo usados por Deus, sem saber, foram cumprindo tudo aquilo que sempre apontou para Jesus. Então, meio-dia, as trevas cobriram toda a terra, ou seja, eclipse. A terra ficou escura até as 3 da tarde. D. Vamos ver o que tá aqui na notinha de rodapé da letra D. Sempre veja a nota de rodapé. Ó, ele tá explicando pra gente que no grego, aquilo que tá escrito lá, tá escrito 3 horas da tarde, porque ali já foi traduzido para nossa realidade, pra gente entender. Mas no original, no grego, está escrito quase a hora sexta até a hora nona, porque a contagem de horas deles era diferente da nossa. Então, se lá em cima tivesse isso aqui, você não teria compreensão. Mas lá eles já traduziram de um jeito mais fácil. É por isso que eu gosto da NVI, porque ela já traz bem
para os nossos dias. Então, a hora lá já está o que a gente usa hoje. Veja que o número 3 aparece muito na Bíblia, né? Então, do meio-dia às 3, ou seja, durante 3 horas, escuridão. Às 3 horas, algo vai acontecer de novo, ó. O sol deixara de brilhar. Então, durante 3 horas e escuridão. Ai, como eu gosto desse pedaço aqui. Glória a Deus. Aqui diz: e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não entendeu o que isso aqui significa, eu vou te explicar bem rapidamente. Vou fazer um desenho aqui que talvez não seja o mais fiel, tá, à realidade. É só para você entender. No templo, né? Aqui vamos supor, aqui é o templo. Somente algumas pessoas tinham acesso ao templo, tinham os objetos lá de sacrifício e tal. Dentro do templo tem um outro lugar que é chamado Santo dos Santos, esse lugarzinho aqui, onde fica a Arca da Aliança, e somente o sumo sacerdote tem acesso a esse lugar uma vez ao ano. Então, esse lugar é o mais santo de todos, é o mais sagrado de todos, porque aqui a arca simbolizava a presença de Deus. Então, quem entrasse nesse lugar em pecado era fulminado. Quando o sumo sacerdote entrava nesse lugar uma vez por ano para fazer a oferta, para falar com Deus, ele tinha na roupa dele uma corda com sinos e ficava um pessoal aqui do lado de fora. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado e morria na hora. Então ele ia com essa corda, porque aí as pessoas do lado de fora puxavam o corpo, porque elas não podiam entrar. Se elas entrassem para resgatar o corpo, elas iam morrer também. Então, elas puxavam o corpinho para fora, para você entender o quanto isso aqui era sagrado. Aqui, nessa divisão, existia um véu, né? Era uma cortina que fazia essa separação. Eu já vi algumas demonstrações de que ela era de tecido, e eu também já vi um estudo bem completo que dizia que ela era feita, na verdade, com couro de animal. E era uma espessura grossa de couro. Então, vamos trabalhar com essas duas hipóteses, tá? Isso aqui era alto, tá, gente? Eu não sei a medida exata, mas era um templo. Então, vamos pensar aí, sei lá, num pé direito de mais de 3 metros de altura. Eu não vou trazer a informação exata, certamente existe esse estudo, mas não é isso que importa agora. Mas só para você entender. Era um véu grande. Então, por exemplo, vamos supor que alguém quisesse rasgar esse véu aqui. Se você colocasse carros, animais para tracionar e rasgar esse couro, ele rasgaria de baixo para cima, certo? O véu que separa o homem da presença de Deus, certo? É esse véu aqui. Ele se rasgou de cima para baixo. E a gente está falando de uma altura grande, alta. Um homem não conseguiria subir e rasgar. Olha que poderoso isso. Momentos antes de Jesus morrer, o véu que separa o homem, né, todo mundo que está aqui para fora, da presença de Deus, do Santo dos Santos, ele é rasgado de cima para baixo, do céu para a terra. Tem músicas que falam, né? O véu se rasgou, o que outra hora separava já não separa mais. Por quê? Isso significa que através da morte de Jesus, do sacrifício do Cordeiro perfeito, todos nós passamos a ter acesso ao Santo dos Santos. Isso deixa de ser uma exclusividade do sumo sacerdote para ser algo dado a todo aquele que quiser. A morte de Jesus rasga o véu e nos dá acesso direto a Deus. Por isso que hoje a gente ora diretamente a Deus. Até aqui, você tinha que apresentar para o sumo sacerdote e ele intercedia pelo povo diante de Deus. Existia um intercessor. Veja, o sacerdote, como eu disse, tudo aponta para Jesus. Representava Jesus, o nosso intercessor, né? A gente leva para Jesus, Jesus leva para o Pai.
O sacerdote representava Jesus. Mas agora Jesus veio. Jesus cumpriu. Então, até aqui, o sumo sacerdote era útil. Daqui para frente, você não precisa mais dessa figura. Porque o sumo sacerdote, dos sumos sacerdotes, Jesus Cristo, cumpriu o que era para ser feito. É por isso que Jesus assusta tanto os sumos sacerdotes e é por isso que o sumo sacerdote persegue tanto Jesus. Porque com Jesus, ele passa a ser inútil. Ele não tem mais utilidade, não existe mais a necessidade dele. Não existe mais a necessidade do templo. Tudo aquilo que foi construído em volta do templo, as pessoas que ganhavam dinheiro com aquilo, as pessoas que eram sustentadas por aquilo, tudo isso passa de existir com a vinda de Jesus, não precisa mais. Por isso, os religiosos não queriam, por isso assustava tanto. Eles iam perder dinheiro, força política, influência sobre as pessoas, porque nada disso mais é necessário. Então, o texto está dizendo para a gente aqui isso, que esse véu foi rasgado e glória a Deus por isso. Então, aqui só para a gente saber, este é o véu. No momento em que o véu se rasga, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Alguém matou Jesus? Ninguém matou Jesus. A gente pode dizer que os chefes religiosos colaboraram para que Jesus fosse crucificado. A gente pode dizer que o governo romano pregou Jesus numa cruz. Porém, homem nenhum tem autoridade para tirar a vida de Jesus. Jesus se entrega e aqui ele entrega o espírito dele. Ninguém matou Jesus, é por isso que Jesus venceu a morte, tá? Jesus entrega o espírito nas mãos do Pai. Tendo dito isso, expirou. É interessante que o texto fala expirou, né? Não morreu. Foi. Jesus não morreu. Olha o 47. O centurião, eu fiz um estudo há um tempo atrás, ele seria o equivalente a um capitão hoje, né? A patente de um capitão. Porque ele era responsável por 100 soldados, tá? Então era uma patente do governo romano aqui, um capitão. O capitão, né, romano, o centurião, vendo o que havia acontecido, olha isso aqui, louvou a Deus, ou seja, primeiro convertido. Ai, Jesus lindo, maravilhoso. Gente, olha, eu tenho uma amiga, ela fala, Deus não desperdiça nada. Essa é a frase da vida dela. Toda vez que a gente tá passando por dificuldade, toda vez que a gente tá lá desabafando, ela fala essa frase. E como isso é verdade? Deus não desperdiça nada. Jesus acabou de expirar, de morrer. E a gente tem o primeiro convertido. E ele é o quê? Romano. Oh, glória a Deus! Para que Jesus veio? Veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Então ele foi para os outros. Todo o gentil, todo aquele que não é judeu. E aqui, no mesmo segundo em que tudo se cumpre, a gente tem o primeiro convertido a Jesus Cristo. Certamente este homem era justo. Tem traduções que dizem, certamente ele era o Filho de Deus, porque depois que ele viu tudo isso, a maneira que ele morreu, terremoto, eclipse, e tudo se cumpre, esse homem tem um entendimento que os líderes religiosos que passaram a vida estudando sobre isso não conseguiram compreender. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, todo mundo estava ali em volta, né, para ver, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Gente, vamos lembrar? Claro que tem gente aqui que era seguidor de Jesus, que estava sofrendo, mas lembra que um monte de gente gritou Barrabás, crucifica, mata. São essas pessoas aqui, tá? Elas estão aqui. Porque a pessoa, quando ela é ruim, quando ela quer ver a desgraça do outro, ela vai até o fim. Você acha que aquelas pessoas que lá diante de Pilatos pediram a crucificação de Jesus, a morte dele, se contentaram em pedir lá a crucificação e não ver o resultado? Tá todo mundo aqui. Tem os que se lamentam, os seguidores de Jesus, que eram poucos,
Tanto que dos discípulos, só João ficou até o fim, os outros estavam com medo e fugiram, se esconderam, né? Então, certamente, muitos dos discípulos não acompanharam por medo. Mas essa grande multidão aqui é a mesma que gritou para ele morrer. Aí, começou a bater no peito e afastar-se. Por quê? Caiu a ficha, né? E eles se afastaram, porque viram a besteira que fizeram e começaram a ir embora. Aí olha o que o texto diz. Mas todos os que o conheciam, ou seja, os que seguiam Jesus, os discípulos, como eu disse, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ou seja, desde o começo do seu ministério, ficaram de longe observando essas coisas. Elas não saíram de lá. Ficar de longe observando pode parecer, nossa, ficaram de longe, estavam com medo. Não, gente, a maioria picou a mula, não estava nem por ali. Ficaram observando, esperando, né? A gente vai ver depois, para conseguir o corpo de Jesus e tudo mais. Mas elas ficaram acompanhando. Tudo isso aqui é real. Tudo que está neste texto é verdadeiro e aconteceu. Você sonha em viver um grande amor? Em ter alguém que te ame a ponto de morrer por você? Saiba que já tem alguém que fez isso. Já tem alguém que te amou, que te ama a ponto de entregar a vida pela sua. Ninguém nesse mundo, nem seu pai, nem sua mãe, seu marido, seus filhos, ninguém vai te amar como Jesus amou. Ninguém vai se sujeitar a passar pelo que Jesus passou, sendo puro, perfeito, santo, por causa do seu pecado podre, por causa da sua carne podre. No dia de hoje, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entenda que somente este homem que entregou a vida no altar do sacrifício para te resgatar foi quem rasgou o véu e te deu acesso direto ao Pai. Venha para Ele, para que você tenha acesso direto a Deus, a presença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe.